Olá, como vai você? Estava aqui esperando com a minha Bíblia aberta para começarmos a estudar um novo livro, uma carta, a segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Estudamos a primeira, terminamos com 16 capítulos e hoje vamos começar esta nova carta. Paulo muda um pouquinho o prisma, os objetivos, a conversa, e você vai ver que interessante. Paulo fala um pouco mais dele, das suas necessidades em relação à igreja. O programa Reavivados por Sua Palavra tem esse objetivo, fazer você estudar cada dia, na primeira hora, um capítulo da Bíblia, para sair bem robustecido para a vida. Então você passa conosco aqui ou um pouco mais cedo, se você baixar lá o nosso programa no canal do YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, você terá ali a partir da 00:01, o Davi, que é o nosso produtor, diretor, irá colocar o programa. Você já pode acessar aí a qualquer momento, se você acorda um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde e quer também compartilhar a partir do YouTube. Então se inscreva lá no canal, você vai receber esse programa todos os dias. Também no nosso Facebook, na Novo Tempo, estamos lá aguardando o seu contato, a sua curtida e também o compartilhar desse programa que visa espalhar a palavra de Deus para todas as pessoas. Obrigado, você que escreve, você que nos encontra, nos abraça e agradece por esse momento diário de estudo da palavra de Deus. Isso aqui não é um culto, não substitui o seu culto familiar. Ora, você deve ter aí com a sua família um momento, se não for de manhã, pelo menos em algum momento do dia, uma reunião para orar, para cantar, para conversar, para ler a Bíblia também. Mas este é o seu momento pessoal, não é? O seu momento de comunhão. Você estuda a palavra, arruma a cama, nosso projeto, né? Nossa campanha, arrume a cama. Arrume a cama, tome um de jejum, faça os seus exercícios e saia para o dia. Seja gentil, é a nossa outra campanha. Seja gentil, sorria com as pessoas mais jovens, mais velhas, sorria, cumprimente, agradeça, dê licença, peça por favor, agradeça com muito obrigado, um abraço. Isso vai mudar o seu dia, o dia de muitas pessoas. Bom, vamos então para o nosso novo livro, ou a carta, né? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Bom, na primeira carta, ele escreve e admoesta aos irmãos de diversas formas, né? Corinto era uma cidade bastante grande, uma cidade que tinha muitas pessoas de muitos países, o dinheiro era a coisa principal ali, o comércio era bastante forte, também havia muita promiscuidade. Então a cidade continua assim, né? E a igreja tem alguns reflexos, infelizmente, dessa situação da cidade. E era uma igreja relativamente nova. Paulo havia fundado a igreja, trabalhou ali 1 ano e meio e agora trabalhava com cartas, né? Ele estava ali pelo mundo conhecido daquela época, pregando o evangelho para as pessoas que não tinham ouvido falar de Jesus ainda. Um trabalho muito árduo, ele foi perseguido. O livro de Atos dá uma porção de momentos tensos da vida do apóstolo. Ele vai mencionar um momento aqui, porque a outra carta ele escreveu de Éfeso, essa ele não escreveu de Éfeso, ele teve que sair de Éfeso, então teve um pouquinho mais de complicação. Éfeso foi um lugar bastante difícil, havia uma oportunidade de pregação, mas ele teve muita dificuldade, foi jurado de morte. Então ele escreve agora a segunda carta do ponto de vista pessoal, das suas necessidades em relação à igreja. A igreja o estava acusando de uma maneira bastante drástica, né? Então ele escreve essa carta a partir de Macedônia. Ele pretendia ir até Corinto, não pôde ir, justamente por causa de várias situações ali em Éfeso. E ele explica que não pôde ir, pede desculpas porque não pôde ir, justifica-se, porque havia uma crítica muito grande em relação a ele. Nós vamos ver aqui no decorrer do capítulo. Então, aqui eu anotei aqui umas 5 coisinhas, 5 coisas que nós vamos ver aqui, 5 tópicos grandes desse livro. Paulo menciona já no começo a questão do sim e do não. Eu não tenho 2 caras, eu tenho uma cara só, eu não vivo em cima do muro. Então ele dá essa introdução. Eu não fui aí, mas eu não menti, é que eu não pude ir mesmo. Eu tive problemas aqui, lá em Éfeso, né?
Depois ele fala que devemos perdoar e aceitar aquele irmão, lembra-se? Aquele irmão lá atrás do incesto, lembra-se? No capítulo anterior, aqui no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Então ele diz que esse irmão deve ser perdoado agora e fala um pouquinho sobre esse assunto. Ele defende seu ministério, essa é a parte maior do livro, podemos dizer assim. O grande objetivo do livro, defender o seu ministério. É um ministério sério, um ministério da parte de Deus. Havia pessoas ali, um grupo pequeno, que maldizia muito a Paulo. Paulo tinha muitos problemas. Como ele estava à distância, eles começavam a criticá-lo. Então, esse é um dos momentos especiais. Você que é ministro, pastor, pastora, líder da igreja, vai se identificar muito com esses capítulos aqui desta carta. Depois tem mais 2 tópicos, ele encoraja a questão da oferta. Lembra-se que ele, no capítulo anterior, no livro anterior, na primeira carta, Paulo fala que uma oferta deveria ser tirada. E ele diz a maneira como essa oferta devia ser tirada. Guarde lá desde o primeiro dia de semana. Aí quando eu passar, eu vou recolher essas ofertas e tal. Nos explica até um pouquinho sobre a questão princípio de uma oferta, né? Porque eles não estavam colaborando com os judeus pobres de Jerusalém. E, finalmente, ele adverte contra os falsos pastores. Os falsos pastores que estavam sendo ali, atacando a igreja, justamente pela ausência dele, mas pela presença de Timóteo, de Apolo e de outros que passaram por ali, de Tito mesmo. Paulo marca um encontro com Tito e não consegue encontrá-lo em Éfeso, vai vê-lo somente lá em Macedônia. Ele recebe as notícias da igreja, ele se alegra por essas notícias aí mencionadas no livro. E bom, nós temos aqui alguns versos para a gente analisar. Ele dá uma saudação, como sempre, e ele chama, no primeiro verso, chama aos irmãos de santos de Acaia. Corinto era a capital de Acaia, era romana, portanto, uma província romana. E ele diz, e chama todos de santos que moram em Acaia, de toda Acaia. Então Paulo tinha essa visão positiva desses irmãos. Embora houvesse muitos problemas, ele não jogava a água da bacia com o bebê junto, né? Já viu essa expressão? Já ouviu? Não jogar a água da bacia com o bebê junto? Paulo não fazia isso. Às vezes a gente joga a água da bacia com o bebê junto. A água está suja e aí o bebê vai junto. O bebê é importante, a água é que deve ser descartada. Então, às vezes, para resolver um problema de uma pessoa, a gente envolve uma porção de gente, cria um problema. Na família é um problema, eu não resolvo aquele problema específico, eu atinjo toda a família, todo mundo sofre, não é? Então é muito importante aprender a fazer isso, né? Se aquele problema, ataque o problema. Se a pessoa está falando mal de você, você não precisa odiar a pessoa. Você repreenda a atitude da pessoa. Quando você for repreender alguém, repreenda pela atitude, não repreenda a pessoa. As coisas vão sair do controle, sem dúvida nenhuma. Não é? A sua atitude não foi boa. Você, querida, gritou comigo. Você, querido, gritou comigo. A sua atitude não foi boa. Eu amo você, mas não gostei da sua atitude. É o que Deus faz conosco. Paulo começa a carta aqui já falando nisso. Vocês são santos de Acaia. Então, vocês são importantes. A atitude de vocês não está correta, a atitude de alguns, mas eu amo você, ou vocês. Então, nossa atitude sempre diante de um problema deve ser essa. Não vamos resolver mexendo na pessoa toda, né? Você não presta. Essa palavra aí, ou essa frase não é bem-vinda, principalmente no relacionamento familiar. Já você não presta. Não, a sua atitude não foi boa. Eu gosto de você, mas não gostei da sua atitude. Bom, Paulo continua aqui e ele vai, logo no verso 4, falar sobre o tema, tribulação. É ele, falando de Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, Paulo estava atribulado. Ele tinha sofrido bastante em Éfeso. Foi jurado de morte. E ele menciona aqui, na frente, esses versos, a partir do verso 7, ele diz assim, a nossa esperança a respeito de vós está firme. Quer dizer, eu jogo a água da bacia, mas não jogo o bebê junto. Sendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Eu estou precisando de consolação. Então, vocês têm sido amigos, irmãos verdadeiros.
ele reconhecia o positivo das pessoas. Vamos fazer o mesmo também, reconhecer o positivo das pessoas e vamos trabalhar no negativo delas, para que elas possam aprender. Então Paulo diz assim, vocês podem participar comigo do sofrimento, mas também no conforto, eu preciso disso. E o verso 8 diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, lá em Éfeso, porquanto foi acima das nossas forças. Olha, eu quase sucumbi, ele está dizendo, foi acima do que eu podia aguentar, a ponto de desesperarmos até a própria vida, a ponto de ficar perturbado em perder a própria vida. Contudo, verso 9, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha aqui ele dando uma palavrinha sobre aqueles que eram contra a ressurreição, lembra-se, nos versos anteriores? O qual nos livrou e livrará, verso 10, de tão grande morte, em quem temos esperança, que ainda continuará a livrar-nos e ajudando-nos também vós com as vossas orações. Então, olha, eu estou precisando de colo. Paulo está dizendo, eu estou precisando de colo, eu preciso de ajuda. Por favor, me ajude. Eu não fui aí porque eu não gosto de vocês. É porque eu não pude ir mesmo. Então, essa carta vai tratando um pouco deste aspecto. E nós vamos ficar por aqui hoje. Amanhã tem mais. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor fica conosco em nossas tribulações. Ajuda-nos a enxergarmos as pessoas positivamente. Dá-nos um dia feliz. Em nome de Jesus. Amém. Bem, espero você no nosso próximo encontro. Capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios. Um grande abraço, programa Reavivados por sua palavra.